podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. O tema de hoje é a sexualidade e convidei aqui duas pessoas que vão saber explicar isso muito bem, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Vou começar pelo Caluan, que antes que ele caia, a internet está nos sacaneando. Por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou o Caluan, pode me chamar de Calu, que é mais fácil. Eu sou uma pessoa preta, cabelo crispo, bem baixinho. Eu me identifico como uma pessoa trans não binária e assexual. Perfeito. E aqui uma convidada retornante ao nosso podcast, um dos episódios mais amados, mais ouvidos da plataforma. Camila, por favor, se apresente novamente. Que chique, que é um dos mais ouvidos, caramba. Não, mas a gente falou muito naquele episódio mesmo. Oi, gente, é um prazer ter de volta. Eu sou Camila Nishimoto, sou uma mulher cis branca de São Paulo, sou lésbica e assexual também. Eu tenho 27 anos e meu cabelo é castanho, bem baixinho também, um pouquinho maior que o de Calu. Tenho olhos castanhos, estou usando um fone vermelho e tenho um piercing no cérebro. Muito bom. Foi no próprio episódio de heterossexualidade compulsória que a gente começou a falar um pouco. A Camila começou a falar, né, alguns pontos que era sobre a sexualidade. Eu falei, não, a gente tem que gravar um episódio sobre isso. Até porque é um tema que eu já conversei muito com uma amiga minha e a gente, pra ser bem sincero, não entendia nada. Ficava perdida. Talvez por falta de pesquisa, mas também porque não é uma coisa das letras que a gente tem na comunidade, não é. As pessoas dão mais um foco. Eu queria ver com você se a gente poderia começar assim do básico. Basicamente, a sexualidade é a não atração ou a baixa atração sexual. Isso dentro da comunidade LGBT, não só dentro da comunidade, mas enfim, especialmente dentro da comunidade, gera muitas dúvidas. Acham que as pessoas assexuais são simplesmente o pessoal que está ali, mas que não tem uma pauta, não tem uma demanda como o resto da comunidade. Não é bem assim. A Camila mesmo, por exemplo, ela se apresentou como uma mulher lésbica e assexual. Que a sexualidade ela está relacionada à atração sexual, não está relacionada à afetividade, à atração romântica, não necessariamente, Depois a gente pode falar mais sobre isso. E a sexualidade é isso, é um espectro. Então, existem pessoas que estão no extremo espectro, que a gente chama de assexuais estritos, que não sentem atração sexual nenhuma em nenhum momento. Temos alguns outros grupos, é uma forma bem suave de falar porque é bem grande, mas assim, alguns mais conhecidos, que são as pessoas greysexuais, que sentem atração em algumas ocasiões, varia de pessoa para pessoa, e existem as pessoas demissexuais, que elas sentem atração somente quando possuem um vínculo afetivo, Mas tem outras categorias, enfim. Basicamente, resumidamente, a sexualidade é a baixa ou a falta de atração sexual. Sexual, tá? Não necessariamente tem a ver com a atração romântica da pessoa. Só para ver se eu compreendi. Você citou Grey, né? Essa pessoa ela pode sentir atração sexual e não necessariamente tem que ter algum vínculo romântico, como é o caso, ou tipo conhecer a pessoa, né? Como é o caso de demissexualidade. Pode ser uma coisa, não tem necessariamente um ponto específico. Pode ser ou pode não ser, é isso, né? Isso, a pessoa greysexual ela sente atração rara em alguns momentos. Não necessariamente tem vínculo afetivo, não necessariamente é uma pessoa possível, porque existem atrações platônicas. Por isso que eu falei que varia de pessoa para pessoa a questão do momento que a pessoa sente essa atração, no caso das pessoas que se identificam como grey. Mas não é necessariamente igual à questão da demissexualidade. A demissexualidade ela engloba a necessidade de conhecer a outra pessoa, de já ter um vínculo afetivo com essa outra pessoa para que a atração sexual aconteça. Eu acho que é bacana quando a gente fala de assexualidade, imaginar um retângulo com um gradiente que vai de branco para preto, e ali no meio tem um cinza,
Por isso que a gente fala de um espectro. Então, quem tá ali no branco são as pessoas alossexuais, que são as pessoas que não são assexuais, que não têm condição alguma para sentir atração sexual. E no ponto extremo, preto, né, estão ali as pessoas assexuais estritas. E aí, no meio disso tudo, tem várias cores diferentes, vários tons de cinza ali, que vai do preto pro branco, que são as pessoas assexuais que estão ali dentro do espectro. Então, elas podem ser demissexuais, então elas estão ali um pouquinho mais próximas do branco, porque elas têm essa condição para sentir atração. Tem pessoas que, por exemplo, só sentem atração sexual se ela não é correspondida. Se ela for correspondida, a pessoa já não sente mais. Então, assim, são vários nichos que, assim, são utilizados muito mais para dentro da comunidade, para as pessoas se identificarem entre si. Mas, quando a gente fala de pauta política, né, a gente se reconhece enquanto assexuais. E aí dentro, obviamente, que a gente tem essas diferentes nomenclaturas de espectro para que a gente consiga se entender melhor e consiga entender melhor os nossos limites, né, até onde a gente vai com uma pessoa parceira, o que a gente gosta, o que a gente não gosta de fazer, quais são as práticas que a gente gosta. Então é uma coisa muito mais para auto-identificação, não é orientação sexual de Twitter, como a galera gosta de falar para menosprezar, né? Mas as pessoas se assustam com os diferentes nomes, etc. Mas acho que é bom a gente reforçar que esses nomes são muito mais para identificação dentro da comunidade do que para reivindicação de pautas políticas, né? Enquanto letra da sigla, politicamente, a gente se reconhece enquanto assexuais. E demissexual é uma palavra que a gente tem escutado bastante, né? Tanto que dentro que eu fui pesquisar era a única que eu conhecia. Eu já comecei aqui falando como se a gente já entendesse, né? Mas eu acho legal também explicar, né? As pessoas demissexuais são pessoas que só sentem atração sexual por outra pessoa. E ela pode ser, como no meu caso, sou lésbica, então eu só sinto atração sexual quando eu tenho conexão emocional com outras mulheres. Uma pessoa também pode ser demissexual e ser gay. Ela é um homem e só vai sentir conexão emocional e atração sexual por outros homens. Então, a demissexualidade é isso, você só sentir atração sexual quando a condição de conexão emocional existe. Então, você não se sente atraído por uma pessoa desconhecida, por exemplo. E o vínculo não precisa necessariamente ser muito profundo, você não precisa conhecer a pessoa há anos para sentir atração. Você precisa ter ali varia de pessoa para pessoa, óbvio, mas você precisa ter ali um mínimo de conexão emocional, conhecer a pessoa antes, já ter conversado, já ter ali um interesse antes, né, afetivo, antes de você corresponder a essa condição e sentir atração sexual. E só reforçando que a demissexualidade está dentro da letra A. Muita gente confunde, acha que é uma coisa separada. Eu vi, assim, acho que essa palavra veio muito à tona depois que a Isa se identificou, né, nas últimas semanas enquanto demissexual. E muitas pessoas falaram, mas isso não faz dela parte da comunidade LGBT. Quem é demissexual não é LGBT. Eu vi várias pessoas falando isso, inclusive pessoas da comunidade. Sim, era isso que eu ia falar. Eu só queria reforçar isso, assim. Uma pessoa demissexual está dentro da letra A, da sigla LGBTQIA+, e, portanto, ela faz parte da comunidade LGBT. É amplamente convencionado que as pessoas da letra A façam parte da nossa sigla, apesar que tem muita gente que acha que a gente não deveria fazer parte da sigla, justamente porque existem pessoas demissexuais que são héteros, que é o caso da Isa. Mas a atração sexual dela não diz respeito apenas a sentir atração por homens, mas ter essa condição de precisar da conexão emocional. E isso faz dela demissexual, portanto, parte da comunidade LGBTQIA+, se assim também ela quiser se reivindicar, né? Que não é obrigada a fazer parte de sigla nenhuma se não quiser. Eu acho que é só reforçar isso. Os demissexuais são LGBT. Muito bom isso. As pessoas têm uma mania de disputar narrativas de uma forma desnecessária, né? Você vai colocar grau de vivência ou de sofrimento de vivência para fazer parte, não é isso, não. Você não chega na portaria LGBTQIA+, e passa o seu laudo de sofrência lá para saber o que você tem que ser feito ou não. A gente tem que parar de pensar que as coisas são dessa forma. Tá dentro da letra ali. E aí, por exemplo, se você desconhece que demissexual tá dentro do guarda-chuva, né, da assexualidade, é uma coisa. Mas a partir do momento que você entende isso e nega que a pessoa faz parte da comunidade, aí isso aí é uma coisa completamente diferente. Não, sem contar que a gente precisa retomar, a gente precisa ressignificar o lugar LGBTQIA+. O que é estar dentro desse lugar? A gente não pode reivindicar essa sigla, esse espaço, somente por causa da opressão que a gente vive.
Tanto que a gente tem um mês do orgulho, né? A gente não tem que ficar... É igual, por exemplo, eu sou uma pessoa negra. Eu não me identifico enquanto uma pessoa negra por causa dos meus históricos de opressão, enquanto negritude, mas sim por causa da minha história, da minha ancestralidade, da minha conexão e tudo que me dá orgulho de ser uma pessoa negra. E eu acho que a gente, dentro da comunidade LGBT, a gente também tem que parar com isso, né? Tipo, ela é hétero, é demi, então ela não pode fazer parte. Mas por que não, sabe? Porque a gente vai ficar julgando, não, porque as lésbicas que não são assexuais sofrem muito mais. Tá, elas sofrem muito mais, a gente vai lutar pelos direitos delas para que elas não tenham que sofrer. Mas o que isso impede de uma outra pessoa que não tem essa vivência de sofrimento, né, de estar dentro da comunidade? A gente precisa falar desses lugares como um lugar mesmo de orgulho, de ocupação, de pertencimento, não só pelo bingo da opressão, né, para saber quem está ali sofrendo mais. A gente não criou uma sigla simplesmente pelas nossas demandas políticas. A gente criou uma sigla para a gente se entender enquanto comunidade e se apoiar e estar juntos. Importantíssimo isso da gente reivindicar lugares para não só sobre as nossas dores e, ao mesmo tempo, a gente não tá aqui querendo invalidar a opressão de ninguém, a dor de ninguém. E eu sinto que muitas pessoas sentem que a pessoa tá entrando e ela não sofre como eu sofri. Isso significa que ela está usurpando uma pauta que não é dela, sabe? Quando a gente entra nesse lugar de orgulho, não tanto de reivindicação política, a gente consegue fugir um pouco disso. Perfeita essa fala. Eu acho que uma coisa que eu vi também nesses comentários do povo falando da Isa, que me pegou, foram algumas pessoas que começavam a fazer uns fios, umas threads lá sobre a sexualidade, e algumas pessoas liam e falavam, me identifiquei, mas eu não quero mais uma letra da pessoa, tipo, falar assim, não sei, eu acho que eu não quero isso. Tem uma certa resistência, talvez, pra pessoa pegar essa coisa, né, se entender. Aí eu queria ver com vocês qual foi a importância pra vocês, como que se deu também, como que foi esse momento de vocês se entenderem, sim, faço parte da letra A. Eu me entendi assexual no comecinho de 2020 e para mim foi essencial, assim, para eu conseguir me entender enquanto pessoa parte da comunidade LGBT, para eu conseguir entender que eu não era esquisita, que não tinha nada de errado comigo na minha vida inteira, sabe? Minha vida inteira eu me senti muito apartada dos comportamentos dos meus amigos, principalmente no ensino médio, também na faculdade, que eu não me dava abertura ali pra ter conexão com ninguém, então obviamente que eu não sentia atração sexual, no caso, né? E também quando eu dava abertura era com homens, porque enfim, a heterossexualidade compulsória, e não sentia essa atração, porque eu não estava realmente conectada ali, porque obviamente sou lésbica e não tinha consciência disso na época. Então, eu não me dava essa abertura, e quando dava não era com gênero, que no caso eu entendi depois pelo que eu sinto atração. E eu não tive experiências na adolescência, nem na faculdade, me sentia sempre muito isolada nesse sentido, porque quando eu junto jovens adultos, o tema número 1 é sexo, gente. Todo mundo só fala de sexo. Quantas pegou, com quantas transou, o que fez. E eu sempre ficava muito ali, tipo, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não tô entendendo essa galera. E olha que eu sou uma pessoa sexo positiva. Eu não tenho repulsa a sexo, a falar sobre sexo, a ver conteúdos de sexo. Mas eu não tinha essas vivências. E sempre me senti estranha. Até pensei que se tinha algum problema hormonal, alguma coisa relacionada à saúde. Que acho que todas as pessoas sexuais, a maioria, acabam indo pra esse lado também. E quando eu me entendi sexual, eu falei, nossa, cara, é isso. Eu tenho uma comunidade, tem pessoas como eu aqui, passando pela mesma coisa. Até escrevi alguns textos sobre isso, e até hoje muitas pessoas vêm na minha DM do Twitter falar que meu texto ajudou elas a se identificarem. Então olha a importância da gente compartilhar nossas experiências, sabe? O Twitter é uma comunidade muito grande para pessoas assexuais, isso eu não nego, a gente tá muito lá presente. Tem muitos conteúdos interessantes sobre isso lá. Então a gente vai se conhecendo, se entendendo e tendo esse senso de comunidade mesmo. Então pra mim foi essencial para me sentir parte da comunidade, né? Já que o meu entendimento quanto lésbica veio um pouco depois. Pra mim foi essencial para não me sentir mais sozinha, assim, isolada. No meu caso, eu sou uma pessoa mais idosa, né? Eu tenho 30 anos. Não é idoso não, que eu tenho 34. Nós somos mais velhos que Camila, né? A gente tem uma história de Orkut, de MSN, sabe? A gente tem uma outra vivência. E pra mim,
Eu acho que para todas as pessoas que se entendem, principalmente quando você se entende em alguma letrinha, exceto o L e o G, né, que já são mais conhecidas, quando você se identifica em qualquer uma outra letra, você não se identifica pela demanda política, você se identifica quase no alívio de tipo, existe alguém como eu, existe outra pessoa como eu. Né? Então a gente se identifica nesse lugar que eu falei, de ocupar o espaço pelo pertencimento, né? Como o pertencimento faz com que a gente sofra coisas que pode parecer menor ou maior, dependendo da intensidade, né? Dependendo da perspectiva, mas o que Camila viveu foi o que eu vivi, né? De você se sentir estranho, de você, né? Quem sou eu? Por que todos os meus amiguinhos e amiguinhos estão ficando, estão falando de namoro, de sexo, disso, e eu tô aqui vivendo a minha vida, tipo, cagando pra esse tipo de coisa, sabe? E a questão, né, de você achar, será que sou frígido? Será que, né, eu tenho alguma baixa hormonal? Será que eu tenho algum problema? Ou então, quando você é criado dentro de religião cristã, você fala, será que eu tenho vocação, né, para ser padre, para ser freira? Será que isso é um indício? Né? Tem toda essa questão. Mas para mim foi muito, assim, descobrir o termo assexualidade, eu fui conhecer o termo já no meu período de faculdade. Já com 19, 20 anos que eu fui conhecer o termo e ter aquele sentimento de, Senhor, obrigado, eu não estou sozinho. Mas eu já sabia que eu era diferente, porque justamente, né, tá todo mundo beijando, ficando, pensando nessas coisas, e eu estava em outra vibe. Estava indo pra locadora, alugar DVD de filme, comprando CD pra ouvir música, não tava nessa onda. Mas eu já sabia que eu era diferente, mas eu não sabia o quão diferente eu era, porque eu era capaz de me apaixonar e era aquela coisa, né? Você tem um sentimento em relação a uma pessoa, mas você não sabe o que você faz com isso. Porque justamente eu não tinha essa vontade de beijar, de pegar a pessoa e levar, essa atração, essa coisa. Não tinha, eu tinha vontade de dar a mão, ir pra rua, tomar sorvete, sabe? Fazer as coisas românticas. Então, eu custei a entender meu lugar nesse mundo enquanto pessoa assexual por causa disso, né? Porque se eu não tivesse a capacidade de me apaixonar, não sinto atração, não me apaixono, então tá. Então eu sou, que hoje a gente conhece o termo, né? Que é a romanticidade e a sexualidade, né? Combinada, mas naquele momento eu não sabia o que era. Então eu falava, tem alguma coisa errada. Mas, para mim, especificamente, é que eu tinha outras questões acontecendo também, porque naquele momento eu também não conhecia o termo trans não binário, né? Então, até ali, eu estava vivendo a vida, vamos dizer assim, como se eu fosse uma mulher cis, né? Como se eu fosse sapatão, como se eu fosse lésbica. E foi muito difícil, porque quando você entra no mundo, né? Eu escrevi uma vez um texto no meu blog, justamente, né? Você chega no seu mundo, né? Poxa, eu sou lésbica, é isso. E aí você chega num mundo que é extremamente sexualizante, né? Justamente, todas as minhas amigas lésbicas, todos os meus amigos gays, todo mundo queria falar sobre isso o tempo todo. Então, o pertencimento não veio, né? Tipo, eu não me encaixo aqui, né? Eu não sou hétero, mas eu também não tô me encaixando aqui, então alguma coisa errada. Pra onde eu vou? E aí eu descobri comunidades no Orkut, falecido, Eu amo. falando sobre a sexualidade. E aí tem um nome, né? Tem outras pessoas. Isso não é uma doença, isso não é um castigo, isso não é um problema, né? Tipo, tá, beleza. Aí, claro que até então você segue uma vida, não sei, Camila, se fez isso, mas 90% da minha jornada de vida foi inventar histórias, né? Inventar situações, inventar relacionamentos, inventar. Total. Porque como é que você explica para suas amizades? Tá todo mundo lá falando, porque eu fiquei com fulano, fiquei ficando, namorei ficando, e você lá com 23 anos, todo mundo já no quinto, sexto namorado, e você lá, sem nada pra contar, sem nada pra compartilhar, sabe? Então, você criar histórias, criar personagens. Quando chega na festa da família, os namoradinhos, tem vários. Nossa, aí você conta as histórias. E aí, quando você entende que existe uma comunidade, que existem outras pessoas, você já, não vou inventar mais nada não. Tô de boa, tô vendo série, tô com ninguém não. Você falou sobre a romanticidade, só para pegar o gancho aqui, que é uma dúvida que eu tenho, que eu até perguntei no grupo de Telegram do Sapa Justa, teve algumas respostas ou não. A romanticidade é quando a pessoa não tem interesse romântico, né? Isso, a pessoa não tem interesse romântico. O A de romanticidade está dentro do A de assexualidade ou é um outro A? É um outro A, tanto que a gente vê algumas representações da sigla que tem 2 As.
como se fossem duas faces da mesma moeda. A sexualidade tem relação com a atração sexual, né, que é a ausência total, parcial ou condicional da atração sexual, e a romanticidade é a ausência total, parcial ou condicional da atração romântica. Então, pessoas aromânticas podem não ser assexuais, por exemplo, elas podem não ter nenhuma restrição com relação à atração sexual, podem sentir atração sexual convencionalmente, mas não conseguem ou não têm condições mais específicas para se envolver romanticamente com alguém. Ou, no caso, tem as pessoas que são aroaces, né, que são pessoas aromânticas, e assexuais, que não sentem atração nem sexual nem romântica. Não está dentro da sexualidade, mas são duas comunidades que se conversam muito. Inclusive, também é um espectro. A gente também pode pensar nele com aquela barrinha do branco pro preto e com o cinza no meio, que tem pessoas que têm condições específicas para sentir atração romântica, mas são coisas diferentes. São dois azinhos aí. Eu já vi as bandeirinhas, são até, diferentes, né? Sim. Bandeiras lindas, mas diferentes. O exemplo mais clássico disso é que você tem, eu sei que você conhece, porque todo mundo conhece, aquela pessoa, eu sou hétero, mas eventualmente ela faz sexo com uma pessoa do mesmo gênero, mas ela só namora a pessoa do gênero oposto, sabe? Ela só se apaixona por pessoa do gênero oposto. Então, muita gente acaba se identificando de alguma forma dentro da romanticidade ou dentro da assexualidade. Por exemplo, a pessoa se identifica como demissexual e algumas outras coisas, quando ela entende o que é. Né? A primeira vez que eu falei abertamente sobre demissexualidade, várias amigas minhas falaram, nossa, eu sou isso aí. Então, a romanticidade, justamente o que a Camila falou, como ela é ausência parcial, total ou condicional, pode ser que você se identifique na sua vida como, sei lá, lésbica, mas de vez em quando você sente atração sexual por homens. E aí você fica, meu Deus, será que eu sou bi e tal? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você só sinta atração sexual. Aí, dependendo da comunidade que você está, por exemplo, eu já tive em grupo que as pessoas se identificam assim, eu sou heteroromântico e bissexual. Aí a pessoa já está dizendo para quem que ela direciona a atração romântica e para quem que ela direciona a atração sexual. Isso pode acabar complicando muito mais a vida de quem não entende muito, né? Por isso que é em determinados espaços, em determinados grupos, né, que a gente faz essa apresentação, né, falando da sua atração sexual e da atração romântica. Eu meio que gosto, porque, de certa forma, a gente coloca algumas coisas pra gente se identificar, porque isso não ajuda, mas quando a gente vai ficando, digamos, mais difícil, é que a gente vê que é tudo muito difícil mesmo, e é difícil, nunca vai ser muito simples. Acho que a gente colocar que vai ser é muito mais complicado, a sexualidade é muito mais fluida, muito mais complexa do que a gente vai querer colocar, então vai cada vez mais ter mais letra, vai ter mais coisa mesmo, porque é assim que tem que ser. Total, e eu acho que o fato de existirem tantas letras dentro da sexualidade e da romanticidade não significa que a gente está obrigando ninguém a usar esses rótulos, a se identificar com isso, a se aprofundar nesse assunto. Tudo que a gente quer, como todas as pessoas da comunidade LGBT, é respeito e validação que a gente existe, né? Não desconsiderar a nossa existência, não tratar como se fosse menos LGBT ou como se fosse um traço de personalidade. Inclusive, Calu, eu queria que você me ajudasse com isso, porque me pediram argumentos pra falar de por que a demissexualidade não era um traço de personalidade. Eu gaguejei, não sabia muito bem o que explicar, fiquei meio confusa. Mas a gente não tá obrigando ninguém a se identificar com isso, mas ao mesmo tempo, só duas pessoas assexuais aqui já falaram como foi importante existir essa comunidade pra gente se sentir incluído, né? E pra quem acha que a gente não sofre, pessoas assexuais, segundo um relatório do The Trevor Project, que é uma das maiores instituições que a gente tem com relação à saúde LGBT mais do mundo, identificou que pessoas assexuais têm índices maiores de depressão e ansiedade do que todas as outras letras juntas da sigla LGBT. Então, assim, a gente também está vulnerável à saúde mental, justamente por esse apagamento, né? Por essa inexistência do tema na grande mídia, por exemplo, nas conversas de bar, entre as pessoas. Eu tenho uma visão assim, muito interessante sobre essa coisa das pessoas não quererem mais siglas, mais coisas, né? Ou algumas pessoas, justamente que a Letícia falou mais cedo, né? Elas não querem um rótulo.
eu super entendo, porque eu acho que a partir do momento que você está procurando uma resposta sobre você mesmo, né, e você encontra a resposta, você abraça a resposta. Se não era uma coisa que você está procurando, significa que não era algo que te incomodava, sabe? Não era um problema, porque a sexualidade, conforme a gente está crescendo, né, assim como não só a sexualidade, qualquer orientação sexual que seja diferente do dito padrão que é a heterossexualidade, você vai tentar se entender. Você vai ficar, será que eu tenho um problema de saúde? Será que é falta de oração? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso está sendo um problema, está te incomodando. Então, quando você encontra uma resposta, é isso aqui que você é. Você tem duas opções, ou você aceita, abraça e, obrigada, consegui encontrar quem eu sou, o meu lugar no mundo. Ou você fica em negação, ou você não vai querer aceitar, e isso vai ser mais um problema. Né? Mas, de qualquer forma, eventualmente você vai resolver ele, ou aceitando, ou lidando com uma questão de saúde mental muito grave. E essa questão da demissexualidade ser um traço de personalidade é quase se você falasse pra mim que a pessoa ser lésbica desfeminilizada ou lésbica feminilizada é um traço da personalidade. Você pode dizer dessa forma, é um traço da personalidade. Mas é um traço da personalidade que ela pode mudar. O que não dá pra mudar? Que ela gosta de outra mulher. O estilo dela dá pra mudar. O estilo dela se vestir, dela se comportar. Terapia comportamental, né? Dá pra mudar. E a demissexualidade, se isso fosse um traço da personalidade, seria algo que você mudava. Você ia lá na psicóloga e fala assim, eu quero ter sexo casual com estranhos. Vamos trabalhar isso, pra tirar esse tabu da sua cabeça, que seja lá o que for, que você acha que é um traço da sua personalidade, que você muda. Existe essa possibilidade de mudança, que a nossa personalidade é moldada. Eu tô em 30 anos agora, eu tenho uma personalidade totalmente diferente de quando eu tinha 15 anos. Porque eu acreditava em coisas que hoje eu já não acredito. Né? Eu era uma pessoa transfóbica, homofóbica, que reproduzia racismo, machismo. Eu tinha uma cabeça totalmente diferente. E a minha personalidade pôde mudar, mas não quem eu sou. Eu não deixei de ser assexual, eu não deixei de ser negro, eu não deixei de ser pessoa trans não binária, porque isso não é traço de personalidade, isso não é a coisa que eu posso mudar. Eu posso me esforçar para ser melhor. Não tenho o que fazer. Né? Ser melhor entre aspas, tá, gente? Eu não tô dizendo que isso é uma orientação ou gênero pior. Que as pessoas falam muito dessa forma, né? Não, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. Inclusive, até aproveitar a oportunidade para falar que a sexualidade não é o eu escolhi esperar, sabe? Isso não é celibato, não é uma escolha motivada por um motivo religioso, não é uma coisa conservadora, né? Então, ser demissexual, né? Porque as pessoas acham que é, entre aspas, o normal, né? Você só ter relações, ter atração com pessoas que você já tem um vínculo afetivo, né, por amor, né, o romântico dos contos de fadas. E não necessariamente, isso não é o normal. Isso é uma condição que muitas pessoas têm em si para ter atração. Né? Assim como tem muita gente no extremo oposto, né, nos demi-românticos, que só sente atração romântica depois de ter atração sexual. E aí? As pessoas são diferentes, já estamos chegando quase uns 8 bilhões de pessoas no planeta. Não tem como você dizer que uma orientação que engloba milhões de pessoas no mundo é um traço da personalidade, né? Aquele meme do só você, o único, só você que tem isso. Não, amado. Não. Não é assim que a vida é. O povo também se pega no que quer definir quando é traço de personalidade. Porque a gente vive numa sociedade moldada de uma forma, tudo é voltado para relações heteronormativas, e isso acaba colocando o sexo como todos os pontos cruciais em vários momentos da vida. E às vezes é refletir, por que será que é tanto assim? Porque, na verdade, você aceitar que uma pessoa não sente atração sexual ou romântica da mesma forma que você vivencia deveria ser o básico, né? Você não pode olhar o mundo só pelo seu olhar, seu sentimento. Essa pergunta que você fez sobre traço, eu acho que tem um pouco a ver com uma pergunta que foi formulada lá no grupo de Telegram, mas como uma dúvida mesmo, não como um ataque. E eu acho que eu vou tentar colocar aqui, porque ficou meio grande. A dúvida de uma das participantes que estava lá era assim, tipo, as pessoas vão ter relações íntimas, né? Não vai ser sempre melhor quando você tem uma conexão emocional? Então ela fica com uma certa dificuldade de entender, porque aí ela acha que todo mundo é demissexual. Ou talvez deveria pensar, será que eu que estou pensando assim não sou demissexual? Fiquei pensando nisso. Porque eu vou dar um relato pessoal. Eu, por muito tempo, consegui me relacionar sexualmente com uma pessoa que eu tinha algum tipo de vínculo, atração e tal. Aí ficava assim, só que eu nem conhecia esse termo.
Só que aí eu tive uma decepção amorosa. Falei, vou pegar todo mundo. Saí pegando todo mundo. E aí comecei a não me ver mais como essa pessoa, porque tive esse momento da minha vida que eu peguei todo mundo. Só que reconheci muito essa coisa que eu tava pegando todo mundo, que a maioria das pessoas que eu tava pegando tinha a ver com sanar esse ego que tava estremecido, com essa dor que não tava sendo curada. Mas que quando eu tinha relação com alguém que eu me interessava minimamente, eu achava melhor. Não sei se a pergunta ficou confusa, mas acho que o ponto aqui não é sobre ser melhor, né? É sobre outras coisas. Exatamente. E talvez eu esteja me questionando aqui no meio do podcast, porque eu não sei também. Mas... A gente tá aqui pra isso, pra plantar a sementinha da sexualidade. Vem pra letrinha A. Mas eu li essa pergunta algumas vezes pra tentar organizar, assim. E eu acho que é justamente isso que você falou. Pode ser que a maioria das pessoas sente mais prazer em relações sexuais quando tem conexão emocional. Mas a questão aqui não é sobre sentir mais ou menos prazer numa relação, é sobre sentir atração. São coisas diferentes. Você pode sentir uma conexão muito maior e uma relação sexual muito mais prazerosa para você quando você está fazendo com alguém que você ama. Mas você não precisa amar ou gostar dessa pessoa para sentir atração por ela. Então, acho que a diferença tá aí, assim. Todas as pessoas podem se beneficiar de uma relação sexual mais prazerosa que tenha conexão, mas não são todas as pessoas que se beneficiam disso que são demissexuais, porque existe aí a questão da condição. Pessoas demissexuais precisam dessa condição para sentir atração. Não necessariamente pessoas que são demi só transam quando tem conexão. Porque, enfim, você pode transar quando você quiser, com ou sem atração. Muita gente faz isso, inclusive é até uma coisa bacana da gente se questionar, né? Se a gente tá realmente ali transando e tendo uma relação sexual, se a gente tá sentindo atração, se a gente quer aquilo. Mas a gente só sente atração quando tem a conexão emocional. Tem essa condição aí no meio. Então, não é sobre o mais ou menos prazer na relação, mas sobre existir uma condição para que a atração exista. E isso fica muito marcado quando a gente traz, por exemplo, pessoas que são demissexuais, mas elas são sexo-repulsivas. Ela é demissexual, ou seja, ela sente atração quando ela tem um vínculo emocional, mas ela não gosta de realizar o ato. Ela prefere se masturbar sozinha, por exemplo. Então, isso não necessariamente tem a ver com o ato em si, né? Porque, assim como uma pessoa demi pode simplesmente transar com estranhos, todo mundo pode. Não é uma condição para ela fazer o ato. É uma condição para ela sentir a atração pela pessoa. Então, no final das contas, você pode sentir um prazer imenso estando com uma pessoa que você ama, você pode sentir um prazer imenso se masturbando sozinho, você pode sentir um prazer imenso transando com desconhecidos, você pode sentir um prazer imenso fazendo nada, comendo bacon, sabe? Se você comer carne, né? É uma condição para você se sentir, assim como a gente tem, e todo mundo tem de alguma forma, você pode não ser consciente, mas você tem. Você tem uma condição para você se apaixonar. Tanto que às vezes você fala, nossa, eu me apaixonei por uma pessoa totalmente errada, votou no partido que não era para votar. Aí não. Também não. Mas aí, você se apaixonou. E aí? Você se apaixonou. E aí? Justamente, não é racional, não é uma coisa que você tem controle. O que você tem de controle nisso? Você pode escolher não ficar com essa pessoa. Isso é uma escolha. Esse é o controle. Você pode escolher não se relacionar com essa pessoa, não transar com essa pessoa. Você não pode escolher por quem você vai se apaixonar ou não. E a atração sexual, ela entra nesse mesmo lugar da atração romântica. Você não consegue escolher por quem você vai se atrair sexualmente. Se você vai chegar aos finalmente ou não, é outra história, né? Mas isso já não está no seu controle. Tá? Então, não necessariamente, respondendo a pergunta da pessoa lá no grupo, não necessariamente ela é demissexual por sentir mais prazer com a pessoa que ama. Eu ia até puxar outra pergunta, mas se você quiser. Não, pode puxar que eu tô absorvendo aqui, que agora que eu tô fazendo sentido na minha cabeça. As pecinhas vão encaixando, né? Agora vocês estão explicando, tá ficando fácil. Aí a gente vai juntando, vai aprendendo uma coisinha de cada vez, daí fica tudo um grande Lego colorido. Inclusive eu amo um reality show que chama Lego Master. Gente, é incrível, não sei se vocês já assistiram. A galera compete construindo grandes coisas de Lego, assim. Gente, eu quero assistir. É maravilhoso esse reality show, gente, é muito legal. Eles têm, tipo, sei lá, desafio pra eles construírem um dragão. Aí eles têm 8 horas pra construir um dragão de Lego. Gente, é muito legal, muito, muito legal mesmo. Eu vou assistir, eu amo reality show aleatório. E é bom que aí você assiste almoçando, sabe? Pra pensar em nada, assim, é muito legal. Mas, enfim, puxando a pergunta, que eu acho que tem muito a ver com o que Calu falou, sobre prazer e atração, que a outra pessoa perguntou, né, as diferenças dos termos.
Então eu acho que é bacana a gente primeiro voltar a entender que é super normal a gente tratar todas essas coisas como sinônimos, porque a nossa sociedade, enfim, nos impõe que seja tudo muito junto, né? Você transa só com quem você ama e dentro de um casamento hétero cis normativo, etc. Mas a gente hoje entende que são coisas separadas, né? O desejo está muito relacionado com a nossa libido, né? Com a pulsão sexual. E, enfim, você pode dar conta desse desejo, como o Calu falou, transando com outras pessoas, sozinha, se masturbando, enfim. Ou até, às vezes, com outras coisas que não são sexuais. Comida, por exemplo, você pode dar conta dessa pulsão sexual de outras formas. Mas vocês concordam que mesmo quando você tá com esse desejo, com essa libido baixa, sua sexualidade ela continua a mesma? Você não precisa ter um comportamento determinado para que a sua sexualidade exista ou não, até porque comportamento não é orientação sexual. Você pode ser celibato, por exemplo, padres que não têm vida sexual ativa. E eles podem ser héteros ou gays. O comportamento deles não influencia na sexualidade, eles só não estão praticando ativamente. O desejo e a atração não dependem um do outro, mesmo que eles caminhem juntos, a maior parte das vezes. E, só retomando, como a gente já falou, né, a atração é o termo principal quando a gente fala de assexualidade. E para que a atração exista, a gente pode pensar que você precisa ter um objeto para direcionar ela. A libido existe mesmo sem objeto. Você vai, sei lá, você acorda com, meu Deus, não estou no meu período fértil, meu Deus, quero muito me masturbar, quero muito transar com alguém. E não necessariamente você vai transar com alguém. O desejo está ali. Agora, a atração, você precisa ter um objeto para direcionar. Então, acho que é bacana diferenciar dessas duas formas. Assim, o desejo, a libido é uma coisa sua com você. E a atração, você precisa ter um objeto, um ou mais objetos, né? Arrasou, vocês explicam bem. Queria aproveitar para dar um exemplo pessoal, porque eu sou uma pessoa trans não binária, mas eu faço tratamento hormonal usando testosterona há 3 anos, quase 4 anos. E quando eu comecei, uma das coisas que acontece quando você injeta testosterona no seu organismo é subir a libido. Inclusive, endócrino sempre pergunta como é que tá a libido, como é que tá a libido. No dia da aplicação, então, o bagulho fica doido. Só que é isso, continuo não sentindo atração sexual. Nada mudou, né? A libido tá lá, super alta, mas continuo sendo eu. É isso, sabe? Porque você pode se perguntar, mas será que a pessoa não tá com uma baixa hormonal, não tem... Pode fazer os exames se você está na dúvida. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. É isso, é quem você é quem você se atrai. Isso não vai mudar só porque você tá subindo pelas paredes, entendeu? Não vai mudar. E até porque, eu sempre gosto de reforçar que quando a gente fala de quando a pessoa tá com uma baixa hormonal e ela tem ali aquela atração sexual, mas não tem libido, e ela quer ter libido, quer, enfim, conseguir ali ter uma relação sexual com seus parceiros, isso causa sofrimento para ela, né? É uma condição que causa sofrimento e que ela vai correr atrás para ajustar. No caso da sexualidade, ela só causa sofrimento porque a gente é invisibilizado, porque a gente, enfim, não se identifica, não tem com quem conversar. A sexualidade em si não causa sofrimento, a gente sofre porque as pessoas não nos entendem, porque muitas pessoas, parceiros, acabam tendo violência sexual com a gente, às vezes a gente acaba nós mesmos nos violentando. Então, a causa do sofrimento não é a sexualidade em si, mas como ela é recebida, né, na sociedade. Então, quando a gente fala de problemas de saúde, a gente não está falando de sexualidade, né? A gente está falando ali de uma condição de saúde. Elas podem ter ali um resultado similar, que é, sei lá, não praticar atos sexuais, mas elas são coisas diferentes. Tenho uma dúvida, se for nada a ver, vocês me falam, tá? Toda pergunta é bem-vinda. Pode ser também não só sobre, por exemplo, as pessoas que têm uma atração específica. Pode não ser exatamente sobre, eu acho essa pessoa interessante, inteligente, mas também pode estar relacionado ao ambiente de acontecer o ato sexual. Eu só me sinto atraída quando eu tô dentro de casa, assim, se for dentro de uma balada eu não gosto, se eu estiver num ambiente que eu estou confortável. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando assim, mas, por exemplo, uma pessoa que só vai conseguir sentir atração quando ela se sentir segura, tipo, ninguém tá escutando, ou nada pode atrapalhar isso aqui, ou não tem nada a ver. Olha, tem 2 possibilidades disso que você tá falando. Uma, ela só vai sentir atração ou vontade de transar, que são diferentes. Né? É aquilo que a Camila falou, do negócio do desejo. Ela só vai se sentir, por exemplo, na balada. Você não consegue transar com a pessoa na balada. Consegue se estiver em casa, num lugar confortável. É uma coisa. Tem a questão da pessoa não sentir atração, por exemplo, tá numa balada e não achar ninguém atraente. Mas, sei lá, tá numa praça e achar.
Eu não vou saber te dizer agora, porque realmente tem muitas classificações, tem muitos nomes. Se existe especificamente um nome, né, para uma pessoa que só sinta atração em determinadas condições. Pelo que a editora pesquisou, o termo é mesissexual. Alguém que está no espectro assexual e que é capaz de sentir atração apenas sob certas condições. Eu sei que, psicologicamente falando, né, isso é 100% normal, né? A atração acontecer num ambiente propício para você. Sim, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho fotofobia e eu tenho problemas com som alto. Então, dificilmente eu vou me interessar por alguém numa balada, porque eu vou estar bolado de eu estar lá com luz piscando e som alto, entendeu? Você não está confortável, você não está pensando, né? Você não está no ambiente, né? Você tem que ter toda uma ambiência ali na sua mente, no seu corpo, no seu psicológico mesmo, para você ter, por exemplo, você tá andando na rua, aí vem uma pessoa usando a camisa do outro lá, do outro partido. Você vai, assim, a atração vai acontecer? Difícil. Pode ser que você olhe pro rosto, olhe pro corpo, pensa assim, pegável, mas... No sigilo. Pegável no sigilo, mas não, sabe? Então, claro que aí sim, as coisas da sua personalidade, as suas características vão influenciar, né? O ambiente tem que ser propício. Por exemplo, você pode, uma pessoa no trabalho, na escola, que à primeira vista, nossa, linda, gata, pô, maravilhosa. Só que aí a pessoa grita, a pessoa fica te xingando, a pessoa humilha os outros, a pessoa é escrota. Cara, automaticamente você já não vê a pessoa com os mesmos olhos, né? Então, claro que isso vai influenciar na hora de você, né, direcionar a sua atração. Novamente, não é consciente. Ela não é consciente, não é algo que você fala, deixa eu ver se eu vou me atrair pelaquela pessoa ali. A gente constrói a nossa personalidade, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, sabe? Tudo isso que vai moldar a forma como a gente vai olhar para outra pessoa e conectar ou não, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma característica muito peculiar que meus amigos debocham para sempre. A empresa que eu trabalhei tinha uma pessoa que eu achava interessante, achava a pessoa muito interessante e tal. E um dia a gente saiu e essa pessoa começou a fumar. E aí eu lembro que eu falei assim, não, ela fuma, ela não deve se importar com o planeta. E todo mundo, por que você tá falando? Tira da lista, não vou beijar essa boca de cigarro. Não quero. Ela não deve se importar com o planeta, porque eu pensei, ela vai jogar guimba de cigarro no chão, né, vai poluir e tal. Olha a cabeça do ser humano. Aonde vai? Tá? Olha, eu como ex-fumante, eu me importava com o planeta, tá? Jogava no lixo. Personalidade cabulosa de Caluan. Acontece. Mas é isso. Aí entra os traços de personalidade de cada um. Tá vendo? Você pode abrir uma exceção. Se a pessoa fumar só um mentolado, fumar um pendrivezinho, assim, pode ser, né? Não, se for pendrive, eu julgo. É caro esses negócios. Eu tava conversando com uma menina no rolê, ela falou que ela gasta muito dinheiro comprando isso. É porque tem um pendrive que o povo não joga fora, o pod lá. Esse faz mal pro planeta também. O cigarro normal também deve fazer, né? Não tô defendendo cigarro aqui, não. Não fumem. Não fumem. Queria saber se tem mais um ponto que vocês acham importante falar. Eu acho que duas coisas rápidas. A gente tava falando de quantidade de pessoas que existem no mundo, né? E, basicamente, a porcentagem de pessoas assexuais é similar à de pessoas ruivas no mundo. Então, assim, gente, tamo aí, né? Tem bastante gente no mundo. Não estamos sozinhos. E a outra coisa que eu queria falar é que a sexualidade ela serve muito para quando a gente se entende, pra gente definir os nossos limites, né? Então hoje, ao pensar em conhecer alguém, uma menina, entrar num relacionamento, eu já chego preparada, sabendo quais são os meus limites, até onde eu posso ir. Isso protege muito a gente, né? O autoconhecimento protege a gente de sofrer violência sexual, por exemplo, ou se colocar em relacionamentos que as pessoas não nos respeitam nesse sentido, sabe? É uma coisa que a gente já alinha desde o começo, uma expectativa que a gente já alinha desde o começo, para que as coisas sejam saudáveis dali pra frente. Então eu acho que se você que tá aí se questionando se não quer mais uma letrinha ou não, você não precisa falar pra ninguém, sabe? Você não precisa colocar na sua bio do Twitter e do Instagram que você é assexual, que você é demissexual. Mas se você se identifica, eu acho que vale se aprofundar até pra você entender melhor quem você é, seus limites e conseguir afetos e relações mais saudáveis. Nossa, importantíssimo sua fala. E eu ainda adicionaria que a gente falou 2 vezes sobre sexo positivo e sexo repulsivo, né, Camila? Eu acho que a gente tem que também passar um instantezinho sobre isso. Verdade. Que justamente que eu queria falar que a sexualidade não é sobre, né, ser sexo repulsivo, né? Só para contextualizar, sexo positivo é isso, pessoa que apoia práticas sexuais,
né? Que a pessoa não tem problema nenhum em falar sobre sexo, em ver cenas de sexo em filmes, enfim, né? E talvez nem em fazer. E a pessoa que é sexo repulsiva, não, ela não quer falar sobre, ela não quer ver, ela não gosta, não é um assunto que seja fácil. E a sexualidade, né, óbvio que em todas as siglas, não só na sexualidade, vai ter gente que vai ter gatilho ao ver ou falar sobre sexo, né? Porque infelizmente a nossa comunidade, como a Camila falou, a gente acaba sofrendo muito com violências sexuais. Então pode ser que acabe se tornando mesmo, né, gatilho, seja, né, difícil falar ou ver temas com sexo, relações e tal, mas a sexualidade não é sobre isso. Tem dentro da comunidade pessoas sexo positivas, pessoas que apoiam, pessoas que transam, pessoas que estão felizes fazendo. Isso que a Camila falou, acho que é muito importante trazer, porque como você se acha, né? Mesmo depois que você entende, você se encontra numa sigla e tal, a maior parte de nós vai acabar, especialmente nós que temos atração romântica, né? Vai acabar sentindo atração por pessoas alos, né? Por pessoas que não são assexuais. E ter esses diálogos, essas conversas, né, justamente estabelecer os seus limites dentro de uma relação é muito importante, porque senão quase todo relacionamento que você tiver está fadado a ser um relacionamento ou fracassado ou abusivo, sabe? Porque você vai achar que você é o problema, que você tem que se submeter a fazer coisas que você não quer, sabe? Em momentos que talvez você não queira. Para pessoas assexuais que estão, né, ouvindo, sentem atração romântica, essas conversas, esse autorrespeito, autocuidado, né, e garantir um diálogo com sua parceira, parceiro ou parceire é extremamente fundamental. Não ache que você está numa situação. Porque eu, por exemplo, né, novamente exemplo pessoal, eu já tive um relacionamento em que a pessoa deixava muito claro para mim que se eu terminasse com ela, ninguém ia me aceitar. Ninguém ia aceitar do jeito que eu era. E a gente acaba internalizando e acreditando nisso, né? Porque a gente acha, nossa, a gente é uma situação muito especial, muito específica. E não, cara, porque a pessoa não tem que fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhum tratamento. Ela só tem que te respeitar. Respeitar os seus limites, respeitar como você se sente, quem você é, sabe? Então, joga limpo desde o começo para você não nem perder tempo, porque eu tô com 30, eu tô cansado, eu tô na terceira idade trans, Amigo. eu tô cansado, eu não tô podendo perder tempo, então assim, você quer? É isso, sou preto, sou não binário, sou assexual, sou neurodivergente. Quer? Não? Ah, então tchau, beijo, obrigado. Ficar aqui com os nossos doramas, amigo. Assistir nossos doramas. Exatamente. E a vida vai seguir. Mas a gente tem que ter mais respeito por nós mesmos. Isso é muito importante. Especialmente a gente sendo essa letrinha da sigla, que muita gente nem queria que a gente tivesse, né? Então a gente acaba sendo apagado pela heterossexualidade compulsória e a gente chega na comunidade LGBT e acaba sendo apagado também. Então a gente acaba perdendo, né, esse senso de respeito. A gente vai ficando com a autoestima mesmo bem, bem baixa, sem ter senso de pertencimento. Então, trabalhem isso, conheçam outras pessoas assexuais, conversem, formem pares, formem grupos, se reúnam, troquem experiências e se fortaleçam, sabe? Porque é muito fácil nesse mundo jogar a gente para baixo e acabar caindo em relações abusivas, em situações abusivas, tá? E relações não é só com namoro, casamento não, tá? Amizades também podem ser abusivas, tá, gente? Então, vamos ficar atentos a isso e fortalecer esse grupo, nessa comunidade, porque juntos somos mais fortes. Sobre isso. Não, e essa fala vale pra muita coisa, né? Total. Gente, eu tô aqui, ó, impactada, porque vocês tocam em assuntos muito importantes e vocês explicam muito bem. Agradeço muito a participação, porque, assim, melhores convidados não ia ter. Amei. Eu queria que a gente fosse pra parte de indicações. Vocês têm alguma coisa pra indicar e tudo? Falando já da gente se fortalecer, conhecer gente, perfis, etc. Tem um perfil que tem basicamente todas as redes sociais, tem podcast também, que chama Aro Aceiros, que fala justamente sobre a romanticidade e a sexualidade. A galera que faz, assim, tá na comunidade e produz conteúdos incríveis, assim, super responsáveis, super bem feitos. Então, se você quiser começar por algum lugar, tiver dúvidas, eu acho que é um bom perfil, assim, tem para todas as redes. Produzido de forma independente, eu acho que a galera não ganha nada para isso, mas vamos aí fortalecer, seguir, e é um perfil que você vai ter informações bem feitas, né? Porque, enfim, na internet ainda tem muita coisa que não tem nada a ver, falando de assexualidade, então é bom a gente se ater aos perfis e a galera que tá fazendo de maneira responsável. São muito bom mesmo, eu sigo.
e uma fonte de informação vindo de pessoas, né, que sabem do que estão falando, é realmente onde a gente tem que consultar mesmo. E eu vou indicar uma série que a Camila me indicou. Eu amo! Ela não é necessariamente sobre, né, ela não fala abertamente sobre a sexualidade, mas a forma como a série é construída, ela é muito diferente da maioria das séries que a gente costuma ver, porque ela fala sobre o amor justamente sem falar e nem mostrar coisas de sexo, sabe? Então é muito bacana, chama Mystic Pop-Up Bar. Tá na Netflix, é um dorama, né? É linda a série, é uma temporada só. Eu acredito que não vai ter outra temporada, porque ela encerrou mesmo. A primeira temporada terminou bonitinho. É uma série curta, mas muito legal. E justamente isso, o amor nessa série é um amor forte, um amor profundo, né, Camila? Muito. Muito, muito bonito, mas sem nenhuma cena de sexo, sem falar sobre sexo. Eu acho que o máximo que tem na série é um selinho, sabe? Então é muito bacana pra quem quer ver uma coisa diferente, né? Falar de amor sem necessariamente falar de sexo. É uma série bem interessante. Total, e eu acho que a série super foca no amor de amigos deles ali também, que eles constroem uma família, sabe? É muito legal. É assim, produções coreanas no geral, por mais que elas sejam muito heteronormativas, heterossexnormativas, por conta da questão cultural, eles têm muito essa questão do toque, né? Do toque ser uma das últimas coisas que você vai fazer com a pessoa com quem você tem interesse. Eles começam a namorar antes de trocarem carícia. Então, assim, eu acho que consumir produções coreanas que tem na Netflix tem algumas bem legais, essa é uma delas. Pra gente ampliar mesmo a nossa noção de relacionamento, de afetividade, sabe? Não é só, putz, primeiro beijo, depois o WhatsApp, sabe? Às vezes a gente pode ir por outro caminho, assim, e se identificar mais com alguns personagens que constroem a afetividade de outro jeito. Acho que as séries coreanas são um bom caminho. E lagriminhas, né? Choradeira, mas é muito legal, gente. Todo episódio você vai chorar, já se prepara. Ai, muito bom. Eu quero indicar uma coisa também. Um podcast, porque eu fui pesquisar sobre o tema e eu escuto muito podcast, além de ter um podcast, né? E além dos aruaceiros, não achava muita coisa. Acabei achando um que eu achei interessante. Ele chama Sounds Fake But Okay. É em inglês, né? Tem que escutar quem sabe inglês. Eu achei interessante porque a maioria dos episódios que eu vi lá não é feito por uma mulher que é aromântica e assexual e uma demissexual. Acho que é isso. Eles falam de coisas aleatórias, achei meio tipo Sapa Justa, sabe? Então tem temas que é sobre a comunidade, temas que não é sobre. Eu acho interessante ter pessoas falando sobre várias coisas. Então achei um podcast fácil de escutar, porque tem isso, né? Quando você escutar um podcast em inglês tem que ser fluido também, né? Porque eu não sou que entende tudo perfeitamente. Então acho que para quem consegue escutar inglês é um bom podcast. Eu queria que também, se vocês quiserem, né, deixarem suas redes, divulgarem. Vou começar de novo agradecendo, porque eu amei muito, muito mesmo. Assim, impactada, vou deitar ali e refletir um pouco. Mas eu acho que esse vai ser um dos episódios que as pessoas vão amar também, com certeza, porque é muito esclarecedor em vários pontos. E é isso. Agradecendo mais uma vez. E ser ouvinte e participar é um privilégio, tudo pra mim. Minhas redes é Camila Nishimoto, na maioria delas, só no Twitter que é NishimotoK. Me sigam lá, eu costumo compartilhar bastante coisa relacionada à comunidade LGBT, poesia, meus gatos. Enfim, agora a gente não vai mais reclamar tanto de política, eu espero, né? Então, rede social de vida normal, gente. Me sigam lá, vamos trocar. Se vocês tiverem dúvidas sobre a sexualidade, quiserem fazer perguntas mais direcionadas, minha DM também tá aberta. Posso ajudar no que eu puder, indicar referência, textos, enfim. As minhas redes é Calua Eloy, em tudo, Instagram, Facebook. Eu tenho Twitter, mas eu não uso, então, assim, pode seguir lá, mas eu sou do Orkut, gente, ainda não adaptei para essas tecnologias, né? Mas Instagram e Facebook, geralmente, LinkedIn também eu uso. Eu tenho um canal no YouTube, que também tá em atos, mas se quiser procurar lá, Cadê o Amor, o nome do canal. E fora isso, onde eu tô produzindo conteúdo é no blog da Todes. Então siga as redes da Todes, Instagram, Facebook, Twitter, a Todes tá em tudo. Todes com TODXS em tudo. Faço produções de conteúdo lá de vez em quando, né, no blog, no LinkedIn, falando sobre diversidade e inclusão. Então, é isso. E pode me mandar uma mensagem no direct do Instagram, que o Instagram eu sempre respondo.
Se precisar de, né, tirar dúvidas, né, quiser mais informações, quiser me oferecer emprego também, tá tudo liberado. E muito obrigada, Letícia, pelo convite. Comprem os livros do Calu. Calu é escritor. Gente, comprem os livros de Calu. Sou escritor, tem personagens assexuais, tem personagens trans, maravilha, meus livros. Tá lá no meu Instagram também, todos os meus livros. 3 está disponível para ler na internet, 2 tem e-book e livro físico para comprar. Depois você volta aqui pra gente falar dos seus livros, então. Chique. Vamos falar. Muito obrigada pelo convite. Amei, gente, perfeito. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$3 você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação em pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. Esse episódio só foi produzido graças a Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paulo Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lília Lana, Angresso da Silva, Fernando Costa, Cássia Andrade e Natália Rocha. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters.